Está no ar o Rio Grande que dá certo. O Rio Grande do Sul é o berço do cooperativismo. A primeira cooperativa de crédito brasileira surgiu aqui no estado, no município de Nova Petrópolis, há mais de 100 anos. E o assunto do programa de hoje é justamente uma instituição financeira cooperativa que é a referência internacional pelo modelo de atuação em sistema, o Sicredi. Nós estamos recebendo o vice-presidente do Sicredi, Márcio Porte. Também participa desta entrevista o gerente das rádios do Grupo Bandeirantes, Guilherme Baumhart. Vice-presidente Márcio Porte, seja muito bem-vindo aqui à Band. A gente está falando do Rio Grande que dá certo e justamente com alguém que acredita no Rio Grande do Sul, pois num momento de crise, o Sicredi seguiu investindo no estado. Como é que foi enfrentar, sobretudo, esse momento mais duro da crise e seguir crescendo, apesar das circunstâncias? Bom, André e Guilherme, obrigado pelo convite de estar aqui com vocês. O cooperativismo, se nós buscarmos a história dele lá na Europa e também aqui Nova Petrópolis e a região, ele surgiu em momentos de crise. Desde lá da Europa, em 1844, durante a Revolução Industrial, e também aqui, desde 1902, quando os imigrantes de colonização germânica constituíram cooperativas para financiar as suas casas, suas propriedades, e, com certeza, desenvolver as comunidades que viviam. Então, os períodos de crise são os momentos propícios para o desenvolvimento, para o surgimento e fortalecimento das cooperativas. É quando as pessoas se unem, se fortalecem, buscam o básico, buscam sua essência e fazem a diferença. Alguns poderiam dizer que o fato de ser em Nova Petrópolis, que é uma região germânica, onde é a Sicredi pioneira, por si só já bastaria, mas o fato é que o Sicredi conseguiu construir uma rede pelo interior do estado que tem outras colonizações, italiana, portuguesa, enfim. Qual é o segredo para esse espalhar pelo Rio Grande ter dado tão certo, indo além fronteiras, além culturas, digamos assim, e não ter ficado só dentro da comunidade germânica? Bom, as primeiras cooperativas, de fato, surgiram no Rio Grande do Sul e, a partir do Rio Grande do Sul, outros estados também evoluíram. É claro que, quando nós olhamos o Sicredi, por exemplo, muitos dos presidentes de cooperativas do Sicredi, ao longo do país, são gaúchos. Gaúchos que saíram daqui, foram com suas famílias para o Mato Grosso ou para o Paraná e que lá hoje fomentaram a criação de cooperativas e hoje ainda conduzem as cooperativas. A essência do Sicredi surgiu justamente em cidades pequenas, onde é que não existiam bancos lá 100 anos atrás ou 50 anos atrás, e essas pessoas então se uniram para fazer a sua própria instituição financeira. Nos dias de hoje, eu digo, todos nós precisamos de uma instituição financeira, não temos como fugir disso. O que a gente pode fazer? Criarmos a nossa própria instituição financeira, fazermos nós mesmos aquilo que um banco faria por nós, cobrando muitas vezes mais caro e talvez não com o mesmo atendimento ou a mesma proximidade que as cooperativas têm. Nas cidades pequenas, isso ainda é mais forte, porque no modelo de trabalho do Sicredi, mesmo uma cidade de 2.000 habitantes, 3.000 habitantes, tem viabilidade financeira. Já os bancos nem sempre avançam ou crescem ou inauguram agências em pequenas cidades. Até pelo contrário, neste momento que nós estamos vivendo, os bancos têm fechado muitas agências bancárias. Cada vez mais. E o Sicredi vem inaugurando, já foram 2, 3 agências inauguradas só agora, nesses primeiros dias de 2017. Já na abertura, já começou o ano 2018, agora já inaugurando a agência. Agora, qual é a capilaridade que a rede tem hoje aqui no Rio Grande do Sul? O Sicredi tem a maior rede instalada no estado. Em quantos municípios está presente? Bom, hoje nós estamos presentes em 92% dos municípios do Rio Grande do Sul. E são quase 600 pontos de atendimento. É a maior rede de atendimento do estado. Então, são aí 453 municípios que o Sicredi está presente hoje no Rio Grande do Sul. Ou seja, faltam um pouco, 40 arredondando aí, 40 municípios. Então, é uma capilaridade muito boa, uma presença muito forte. Claro que em cidades pequenas, muito mais forte do que em cidades grandes, mas hoje o Sicredi já vem avançando muito em cidades grandes. Mas como surgiu em cidades menores, hoje é muito forte nas menores e vem avançando nos centros urbanos também hoje já. Na Alemanha tem uma cultura, mesmo onde existe um banco, muitas vezes as pessoas optam pela cooperativa de crédito por se tratar de um sistema financeiro que atenda aos anseios da região, ou seja, ele investe naquela comunidade.
Aqui o Sicredi também, durante um tempo, adotava, não sei se exatamente como um slogan, mas onde você também é dono, né? Você também participa. Esse espírito está presente também no cooperado, no cooperativado do Sicredi, na sua ampla maioria hoje, ou muita gente enxerga o Sicredi mais como um banco mesmo e esse espírito já está mais difundido restrito, digamos, no interior, digamos? Se nós pegarmos quais são os grandes diferenciais de uma cooperativa ou do Sicredi em relação aos bancos, as cooperativas seguem 7 princípios, são princípios universais do cooperativismo. É a adesão livre e voluntária, a gestão ser democrática, né? Os próprios sócios fazem a gestão da cooperativa, é a questão econômica, a participação econômica dos sócios, a distribuição de sobras, os preços geralmente mais competitivos que os bancos, a autonomia que as cooperativas têm, a preocupação com a educação, que é muito forte também que as cooperativas têm, o interesse pelas comunidades que estão presentes. Então, são princípios que fazem com que o Sicredi ou o cooperativismo seja muito diferente. Quando a gente analisa cada um desses princípios e põe eles na prática, algumas pessoas até eventualmente dizem, puxa, hoje o Sicredi já está muito mais parecido do que um banco, com um banco. Uhum. Isso porque hoje possui todos os produtos e serviços que os bancos têm. Mas o que Cartão, que faz? Aplicações, financiamentos, seguros, tudo isso, consórcio, tudo. Todos os produtos. Hoje uma pessoa que seja sócia do Sicredi não precisa ter conta em outra instituição financeira, pessoa física ou jurídica, urbano ou rural, tem todos os produtos. Mas o que difere é a forma com que o Sicredi administra ou trabalha esses produtos, né? E o que se faz com o resultado auferido. Então, essa preocupação com as comunidades, de conhecer o que cada município tem de melhor. Se um município tem vocação para a agricultura, bom, então vamos trabalhar forte a agricultura daquele município. Se ele tem vocação para o turismo, foco é no turismo. Se é indústria, comércio, serviço, mas foco muito próximo e alinhado com o que cada município precisa. Agora, Márcio, quando conversa com clientes do Sicredi, que são clientes do sistema bancário como um todo, sempre o destaque é justamente nessa distribuição das sobras. O que é exatamente isso que não existe nos bancos tradicionais? Bom, nesse ano de 2017, o resultado do Sicredi no país, hoje o Sicredi está presente em 21 estados. Então, é a presença nacional, são poucos os estados em que o Sicredi não está presente, são 3 milhões e 600 mil sócios hoje no país. E o Sicredi no país gerou um montante de 2 bilhões de sobras, 2 bilhões e 100 milhões de sobras em 2017. Não temos ainda os dados das assembleias, porque as assembleias iniciam agora em fevereiro, março e abril, mas é muito provável que desses 2 bilhões de sobras, 40% ou 50% desse resultado seja devolvido para os sócios. Então, arredondando, 1 bilhão desse resultado vai ser devolvido para o associado. De acordo com o relacionamento dele com a cooperativa de crédito. Com a movimentação que ele teve. Então, se ele teve 2 ou 3 produtos com a cooperativa, ele vai ter aquela participação proporcional a 2 ou 3 produtos. Se ele tem 10 produtos ou 15 produtos com a cooperativa, ele vai ter uma participação maior. O que torna a relação com a instituição bancária muito mais barata. Exatamente. Porque existe a questão do preço no dia a dia, que normalmente é mais competitivo, e existe o volume de sobras no final do ano. Quando a gente soma os dois valores, o preço do dia a dia e a sobra do final do ano, esse conjunto, para aquele associado que realmente faz o cálculo, ele é imbatível. Ganha então, nas duas pontas, ganha no balcão e ganha no balanço do fim do ano, mais ou menos isso. Então, aquele associado que é imediatista, que é a vantagem financeira logo no dia a dia, ele tem. E aquele que aceita esperar até o final do ano, ele também tem a vantagem. Mas é importante, né? Muitas vezes o associado enxerga as sobras, o preço, como um grande diferencial do Sicredi. E o grande diferencial não são os preços praticados. É sim o relacionamento, a proximidade, os vínculos de confiança, o fato de ser uma instituição financeira lá da comunidade, né, que as pessoas se conhecem, né? Eu lembro que o Guilherme dizia, puxa, eu vou para Nova Petrópolis, encontro o Márcio na rua passeando com as crianças. É o presidente da cooperativa, está lá circulando entre as pessoas e escutando as coisas boas e às vezes também as coisas não tão boas. Quando que nós teríamos a oportunidade de encontrar um presidente de um banco circulando na rua sem guarda-costas? É bem isso. Tem aquela máxima no interior também, o pessoal brinca que
vai na agência do Sicredi. Eu vou no Sicredi porque a atendente me chama pelo nome, inclusive às vezes pelo próprio apelido, né? Tem isso também do relacionamento muito próximo. Como é que foi a migração? Ela não aconteceu agora, ela não é recente, mas o Sicredi durante muitos anos sempre teve marca uma imagem muito ligada a agronegócio. Continua até hoje. É uma força. Mas já há alguns anos, diga-se de passagem, ele está presente também nos grandes centros urbanos. Porto Alegre não é diferente, inclusive a sede ali na CIS Brasil, né, um prédio muito grande, inclusive. Essa migração, como é que ela foi feita? Ela já foi, digamos assim, dentro do planejamento que o Sicredi estabeleceu, já foi concluída ou ainda tem algumas etapas a vencer? Bom, é importante um fato que eu sempre destaco, que poucas pessoas talvez olhem a estatística, né? Hoje, 2/3 dos municípios do Rio Grande do Sul, 2/3, têm menos de 10 mil habitantes. Então, qual é a essência do estado do Rio Grande do Sul? Municípios com menos de 10 mil habitantes. E nesses municípios que o Sicredi surgiu e a essência desses municípios, a vocação, é a agricultura, o agronegócio. Então, por isso que o Sicredi ele é muitas vezes visto como voltado para o agronegócio. Mas se 2/3 dos municípios do Rio Grande do Sul têm a vocação do agronegócio, é difícil de dizer quem tem a vocação para o agronegócio. É o Sicredi ou é o Estado do Rio Grande do Sul? Aí vem estar adequado com a comunidade onde está atuando. As coisas se misturam. O perfil do nosso Estado é esse, é o agronegócio. Então, muitas vezes o Sicredi fica visto como agronegócio porque o Estado é agronegócio essencialmente. Num grande centro como Porto Alegre, por exemplo, como é que o Sicredi é visto? Qual é o entendimento que o Sicredi tem sobre a percepção das pessoas em relação ao seu trabalho, justamente em relação em cima disso que o Guilherme está falando, né? Desta vinculação que se faz da marca do banco com o agronegócio? Bom, André, por vezes as pessoas perguntam quem é que é o concorrente do Sicredi? Quais são os maiores concorrentes? E alguém poderia dizer, são os bancos os maiores concorrentes. Quando a gente analisa os grandes centros, eu digo que os concorrentes não são os bancos. O maior concorrente do Sicredi ou do cooperativismo é o desconhecimento. O fato das pessoas em Porto Alegre, nos grandes centros urbanos, não saberem o que é uma cooperativa, não saber que ela tem a preocupação com programas sociais, programas de educação, educação financeira, ou algum programa nas escolas, né, ou os diferenciais de preço, a proximidade, o relacionamento. Então, ao não saber o que é uma cooperativa, as pessoas procuram um banco tradicional. Então, nos grandes centros urbanos, qual é que é o maior entrave para o avanço das cooperativas ou do Sicredi? É o desconhecimento. Então, o maior trabalho que existe hoje nas grandes cidades é justamente explicar para as pessoas o que é uma cooperativa, quais são os diferenciais. E aí, talvez, a dificuldade passe muito por nós sermos muito imediatistas. Nós queremos ir num lugar, comprar o produto, pagar aquele produto e nós não estamos preocupados com a relação que vem depois. Se aquela empresa com a qual nós nos relacionamos, se ela tem alguma responsabilidade social, muitas vezes as pessoas não olham isso, principalmente em grandes centros. E o Sicredi tem muito essa vocação para a responsabilidade social. Então, eu diria que é difícil de dizer hoje qual é o maior diferencial ou qual é o segredo do sucesso do Sicredi. É difícil de dizer se é o aspecto econômico ou se é a responsabilidade social. Porque quem enxerga o pacote completo diz que o pacote completo é o grande diferencial. Nós vamos a um rápido intervalo comercial aqui com o Rio Grande que dá certo. Nós voltamos em seguida falando de cooperativismo e um pouco mais sobre a história e a participação do Sicredi aqui no nosso estado. Estamos de volta com o Rio Grande que dá certo, hoje recebendo o vice-presidente do Sicredi, Márcio Porte, junto comigo na entrevista, o gerente de rádios aqui do Grupo Bandeirantes, o Guilherme Baumhart. Porte, no bloco anterior você falava sobre os projetos sociais do Sicredi e um desses projetos diz respeito à educação financeira. A gente sabe o quanto a educação é necessária efetivamente para que a vida dê certo. O que o Sicredi faz de fato na prática para estimular a educação financeira? Bom, quando se cria uma cooperativa, ela tem como objetivo atender às necessidades das pessoas. Esse é o objetivo básico. Quando as pessoas criaram uma cooperativa de crédito ou uma instituição financeira cooperativa, o objetivo primeiro era atender às necessidades financeiras, produtos e serviços. Mas eu costumo dizer que todo associado que está na cooperativa, e nós chamamos de associado e não de cliente, todo associado, além da preocupação financeira, ele tem outras preocupações. Ele se preocupa com educação, com segurança, com saúde. E o Sicredi escolheu como bandeira, né, na responsabilidade social, a educação. Porque
já é dito por muitas pessoas que se nós quisermos transformar o nosso país é pela educação. E pela educação, principalmente pelas crianças e jovens, né? Buscando que essas crianças e jovens de hoje tenham um pensamento diferente em relação ao futuro. Então, um dos programas que o Sicredi tem é o programa União Faz a Vida. Em nível nacional, são quase 800 municípios atendidos, ou melhor, 800 escolas atendidas pelo programa União Faz a Vida. Isso, diria, Rio Grande do Sul, 800 escolas, e são 90 mil alunos. Esses alunos estudam a cooperação e a cidadania. E aí nós temos a forma de trabalhar nas escolas, que é aceita pelas prefeituras e pelas escolas, tem um método que nós chamamos de expedição investigativa, que é fazer com que os jovens saiam também da sala de aula e vão lá na sede do município, na prefeitura do município, em algum ponto histórico do município, ir lá conhecer como surgiu aquela cidade. Ao invés de apenas estudar a história, por exemplo, nos livros, vamos lá conhecer como é que aconteceu. Nós temos um problema em relação aos rios do município, a vegetação do município, vamos levar os alunos lá para conhecer a vegetação quando estiverem estudando geografia, por exemplo. Então, a cooperação e a cidadania são muito trabalhadas no União Faz a Vida e o objetivo é justamente transformar o pensamento das crianças e jovens de hoje. E além do União Faz a Vida, existem também as chamadas cooperativas escolares, onde é que lá nas escolas os jovens, as crianças e jovens, criam cooperativas, a exemplo, digamos, como se fosse o Sicredi, né? Mas não é uma cooperativa de crédito, eles têm seus próprios produtos lá, trufas, aromatizantes naturais, mudas de flores. Qual é que é o grande objetivo de uma cooperativa escolar? Ensinar aos jovens que eles sejam empreendedores. Porque eu costumo sempre dizer que a nossa educação, ela nos prepara para sermos bons empregados. Nós não fomos ensinados a sermos empreendedores. Então, qual é o objetivo das cooperativas escolares? Ensinar os jovens a serem empreendedores. Que no futuro, quando tem uma reunião de condomínio, de sindicato, de associação, nós tenhamos de novo pessoas que queiram assumir como presidente da entidade, como secretário da entidade, tesoureiro, que hoje nós sabemos que são figuras em extinção. Então, é essa preocupação que o Sicredi tem, além do viés econômico, estar preocupado com o funcionamento da comunidade. O futuro, como é que será, né? Com que pessoas? Não deixa de ser também uma formação de líderes também, né? No final das contas, ao fim e ao cabo, você está formando lideranças para empreender, para tocar. E eu só ia pontuar, nada contra funcionários públicos, mas dentro da lógica brasileira que se estabeleceu, o empreender ficou no final da fila, né? Além de ser da educação formar funcionários ou empregados, muitos alimentam o sonho de ter a estabilidade do emprego, funcionalismo público. Nada contra o funcionário em si, mas esse empreender é que fica faltando. Esse projeto já tem frutos, digamos assim? Já quanto tempo ele vem sendo desenvolvido e já dá para ver algo germinando, digamos assim? Já são 21 anos de programa, no programa União Faz a Vida. Então, nós temos crianças e jovens que passaram pela União Faz a Vida, que hoje já estão no mercado de trabalho, já são lideranças também. São adultos e têm filhos que devem estar no União Faz a Vida também agora, possivelmente. E tem o seu próprio negócio muitas vezes também. Não temos mapeamento ainda, mas possivelmente alguns desses jovens, são 21 anos, talvez alguns deles já sejam vereadores, já sejam secretários, já comecem a mudar também a cultura pública do país. Então, o objetivo não é preparar crianças e jovens para que trabalhem em cooperativas. O objetivo é preparar pessoas melhores para o futuro. Onde elas vão estar? Tomara que muitas delas cheguem a cargos públicos para que a gente transforme realmente o nosso país. Agora, Márcio, você destacou aí sobre a questão da capilaridade, da forma como o Sicredi acredita no Estado, mas para as coisas darem certo, tem uma série de variáveis que não estão sob o controle do banco e que acabam, ou da cooperativa, e que acabam influenciando. Uma delas, muito presente para o Sicredi, é a questão da segurança pública. Como é que a segurança pública tem influenciado até nas decisões de ampliação do negócio? Bom, infelizmente todos nós conhecemos a situação da segurança pública do Estado e o Sicredi, ao invés de ficar na lamentação, partiu para iniciativas práticas. Então, nos últimos dias, inclusive, o secretário de Segurança, César Schirmer, tem falado bastante sobre o modelo de segurança das agências do Sicredi, citando a cortina de fumaça, a cortina de ferro, né? O monitoramento das agências. Então, de fato, nós temos hoje no Sicredi um modelo de segurança muito diferente dos bancos. Quando, eventualmente, alguma agência do Sicredi é explodida, muitas vezes, em 4 ou 5 dias, a agência já está funcionando de novo.
Enquanto que a gente vê alguns bancos que depois de uma explosão ficam 90 dias fechados. O pior, fecham a agência em definitivo. Também. Acontece também. Exatamente. Então, ao invés do Sicredi partir para essa linha de fechar ou de se lamentar, nós nos estruturamos e criamos hoje um modelo, como disse, né, o secretário César, um modelo de sucesso, uma referência. Inclusive, recentemente foi aprovada a nova regulamentação, falando das agências bancárias, e o modelo que foi aprovado é praticamente o modelo que o Sicredi utiliza, porque o Sicredi foi a única instituição financeira que se apresentou ao governo do Estado, quando chamado, para contribuir no modelo de segurança. O governo do Estado chamou as instituições financeiras. E o Sicredi para foi? apoiar. O Sicredi foi o único que se fez presente. E, felizmente, é um modelo bom, né, porque a grande preocupação que o Sicredi tem, não só falando em segurança, em termos de assaltos, de explosões, mas a preocupação do Sicredi é com as pessoas. A valorização das pessoas, seja o associado ou o colaborador que trabalha na agência. Então, a estrutura de segurança que foi montada é para que as pessoas que estão circulando ali no Sicredi, ou que moram ao lado, ou em cima, ou em frente, estejam seguras também. Mesmo que isso custe mais para a cooperativa. Mas vamos lembrar que a cooperativa é dos associados. Hoje são 39 cooperativas sediadas no Rio Grande do Sul, quase 600 pontos de atendimento. Onde é que é a sede dessas cooperativas? É lá nas cidades do interior. Então, quem é que está preocupado com a segurança dessas cidades interiores? São aquelas pessoas que estão ali e muitas vezes fazem parte do conselho de administração ou do conselho fiscal do Sicredi. Então, a preocupação ela é muito mais genuína, muito mais legítima do que um banco que muitas vezes só está preocupado com a segurança patrimonial. Nós estamos preocupados com a segurança física, psicológica dos colaboradores e dos associados que estão ali envolvidos. E tem uma explicação, né? A gente às vezes acaba noticiando em rádio, televisão, enfim, esse tipo de ataque, infelizmente, é uma realidade, não só do Rio Grande do Sul, e muitas vezes acaba sendo uma agência ou ponto de atendimento do Sicredi, mas tem explicação, é o Sicredi que está lá, não é um banco privado, né? Ou seja, não poderia ser outro porque não tem outro. Porque não tem outro. E aí, claro, a segurança acaba sendo muitas vezes mais frágil no interior, e aí o Sicredi, entre aspas, vira vítima junto com... São muitos municípios onde o Sicredi é a única instituição financeira, Márcio? No país são 203 cidades. Onde só tem Sicredi? Só tem Sicredi, no país. Claro que grande parte disso, eu diria que uns 50% possivelmente é Rio Grande do Sul. Isso explica muito essa posição que o Guilherme coloca aí, né? De que não tem opção de ser outro banco. Quem está lá é o Sicredi. É o Sicredi. Então, as pessoas muitas vezes me encontram na rua e dizem, puxa, eu vi no noticiário que de novo o Sicredi foi explodido. Sempre Sicredi. Mas como eu disse, o Sicredi tem a maior rede de atendimento do Rio Grande do Sul, são 600 pontos. O Banrisul, se não me falha a memória, fica nos 450. É uma boa maior diferença. que o Banrisul. Maior que o Banrisul. Então, mas mesmo assim, eu comentava com o André fora do ar, proporcionalmente, eu acredito que o número de incidentes com o Sicredi, proporcionalmente, ele é inferior às demais instituições, porque o modelo de segurança é muito mais robusto que os bancos têm. Do ponto de vista, a gente já falou um pouquinho sobre isso, mas queria aprofundar. Os serviços são os de um banco, ou seja, para quem está nos assistindo agora, estava curioso e agora tem mais informações, se entrar numa agência do Sicredi hoje, o atendimento pouco vai diferir de uma agência de um banco, Márcio, no sentido de oferta de serviços, de carteira, de possibilidades ali? Os produtos são os mesmos, inclusive recentemente ingressando no crédito imobiliário, que era um produto que faltava ainda. Então, hoje o Sicredi já possui o crédito imobiliário também. Está competitivo? Competitivo, sim. Taxas competitivas, até mais competitivas do que algumas instituições. Porque essa é uma preocupação de quem precisa tomar o crédito imobiliário, né? Esse normalmente é um financiamento por um longo período. Quase uma vida. 30 anos, é bom que se contrate com uma taxa adequada, né? Isso com certeza. E a vantagem, né? Mesmo sendo um crédito imobiliário de 30 anos, com uma taxa que já na contratação é adequada, nós temos a distribuição de sobras ao longo do período ainda. Então, aquela taxa que o associado verifica que também vai para quem tem esse tipo de negócio. Exatamente. De digamos que a taxa seja lá 9,5% ao ano. Puxa, efetivamente ela não vai ser 9,5% ao ano. Talvez ela seja 9% por conta da distribuição das sobras. Então, é um grande diferencial. Então, os produtos são os mesmos que os bancos possuem. E a vantagem, assim como o André comentou, a pessoa é vista como alguém. Eu tenho nome no Sicredi. As pessoas reconhecem as outras pelo nome, não apenas como um número
um CPF, né? Então as pessoas se conhecem de fato. Aí tá a Esse é o grande diferença. diferencial, Aí tá a exatamente. É o relacionamento. Vocês enfrentaram agora, nesse ano que passou, um crescimento significativo na captação de poupança, enquanto o país vem tropeçando nessa área. Por que você atribui aí que o Sicredi conseguiu alavancar nesse processo? Bom, nesse momento que nós estamos agora, com a taxa Selic tão baixa como está, a poupança é um dos melhores investimentos hoje. Então, é muito mais rentável do que um CDB, por exemplo, porque ela não tem... É seguro, se sabe que tem e não tem imposto de renda. Exatamente. Claro que existe a diferença da rentabilidade no momento com uma taxa Selic maior ou menor. Mas o que o Sicredi trabalha muito nas comunidades é o que é feito com aquele recurso da caderneta de poupança. Ele é revertido para operações de crédito rural. Então, toda a caderneta de poupança, toda a aplicação em poupança do Sicredi é revertida na própria localidade, financiando o produtor rural lá que vai comprar um trator, uma máquina ou uma construção. Então, esse discurso ele é muito utilizado, explicando para as pessoas o que é feito com esse recurso. Mas... E muitas vezes a gente vê pessoas até sacando poupança de alguma outra instituição financeira e levando para o Sicredi. trazendo para o Sicredi. Sempre no final do programa a gente pede que o convidado, o Bandeirantes pede nesse projeto, o convidado diga o que afinal o Rio Grande precisa para dar certo. Então, na sua opinião, o que o Rio Grande do Sul precisa para dar certo? Em alguns momentos, conversando com o presidente da Organização das Cooperativas aqui do Rio Grande do Sul, Virgílio Pérez, falávamos sobre o sonho, né, para transformar o país, o que nós precisaríamos? Uma gestão cooperativa. Se nós tivéssemos na gestão pública os mesmos princípios que o cooperativismo segue, adesão livre e voluntária, gestão democrática, participação dos resultados, seguindo os 7 princípios, e a transparência está por trás de praticamente todos eles, nós teríamos tranquilamente, com certeza, um Estado melhor e um país melhor. Que o papel da educação consiga nos ajudar nesse processo. Márcio, muito obrigado. Guilherme, que está conosco aqui nesse Rio Grande que dá certo, que fica por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência e até o nosso próximo encontro.